Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Lucas capítulo 6, parte 3, episódio de número 286, quarta temporada, vendo o Evangelho de Lucas. Estou contando os dias para as férias, vai chegando o mês de julho, já estamos no mês de julho, né? E quase na metade dele. A gente vai contando os dias para tirar umas 2 semaninhas para descansar um pouco, renovar as energias para nós continuarmos propagando a palavra de Deus. Essa é a nossa missão, né? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acredito que não é só eu que está contando os dias aí para descansar um pouquinho, né? Desse mês de férias. Mas vamos lá, o que a gente veio fazer aqui hoje. Vamos continuar meditando no capítulo 6, vamos falar um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus hoje, a respeito dos inimigos e quem são os inimigos, e tem muita coisa legal pra gente aprender, tá bom? Anota aí, a regra de ouro, também vamos falar hoje, que é fazer aos outros o que vocês desejam que eles façam, né? Isso também a gente vai ver aqui. Sobre o julgamento um pouquinho também, vamos ver o que a gente consegue concluir. Esses ensinamentos de Cristo. Então nós sabemos e não há dúvida alguma, Lucas capítulo 6, versículo 27, 28, 32 ao 35, tá? Você pode ler lá, depois vem para cá. Então existem homens maus o suficientes, nós sabemos disso, semelhantes ao próprio maligno para odiar aqueles que estão tentando redimi-los, que retribuem os esforços dedicados de seus amigos mais verdadeiros com zombarias e insultos. Não só podemos fazer isso, nós fazemos. Está no coração humano devolver ódio por ódio, golpe por golpe. Nós podemos amar aqueles que nos amam, né? A maioria dos homens consegue fazer isso, os pecadores também. Até os homens maus, eles sabem amar aqueles que lhes amam. Nós podemos amar aqueles que nos odeiam. E Jesus disse, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Vamos entender aqui hoje a quem Cristo quer que nós consideremos nossos inimigos. E a quem, como tal, Ele quer que amemos. Nossos inimigos são mais frequentemente encontrados entre os nossos próximos, até mesmo entre os parentes, entre conhecidos. Incluem todos aqueles cuja relação conosco pode provocar mal-estar. Por exemplo, aqueles que efetivamente se opõem a nós em conselho ou debate, aqueles que lutam conosco nos negócios, aqueles empenhados em reivindicar os seus direitos, como lhes parecem, contra nós, aqueles cujos interesses materiais colidem, entram em desacordo com os nossos, aqueles que falam contra nós ou tomam medidas ativas deliberadamente para nos prejudicar. E ao fazer isso, nós se assemelhamos ao próprio Deus quando nós perdoamos. É o que diz a Bíblia, vós sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Aqui está a aspiração mais elevada, acalentada pela razão mais elevada. Pense com bondade naqueles que o julgam com severidade. Sinta-se amigável com aqueles que estão sentindo amargura por você. Fale generosamente daqueles que estão falando depreciativamente de você.
Faça atos de bondade para com aqueles que estão agindo de forma desagradável com você. Dobre o joelho em oração em favor daqueles que o perseguem. Você estará governando sua humilde vida pelos próprios princípios sobre os quais ele está governando seu amplo e ilimitado império. A ordem é o imperativo: amai vossos inimigos, coroando todas as outras virtudes e graça de seu caráter. Assim como Deus coroa todos os seus outros atributos com a excelência gloriosa, régia e transcendente de um amor inextinguível e vitorioso. A regra de ouro em Lucas 6,31 é: façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Chamamos este preceito de Cristo de a regra de ouro. É o metal precioso, o preceito admirável. Pois se essa regra de Nosso Senhor fosse apenas ilustrada na vida diária dos homens, eles seriam enriquecidos como nenhuma quantidade imaginável de ouro poderia enriquecê-los. Tal revolução seria efetuada como nenhum estadista jamais sonhou em fazer. Todos os males sociais desapareceriam para sempre. Sim, com certeza. Então a vida humana teria outro aspecto daquela que agora nos entristece, envergonha, pois a regra de ouro promulgada na vida dos homens está ao alcance de todos os homens. Não é uma definição aprendida e erudita, exigindo muita cultura para ser compreendida. O mais simplório dos homens pode entendê-lo. Não é um daqueles mandamentos que requerem muita reflexão e muita prática para serem apreciados. Todos podem ver, todos podem sentir. Todos devem sentir, se a luz que há neles não for trevas, que é a coisa certa para ele fazer. Qualquer um deve saber se está ou não tentando agir em relação ao seu próximo como gostaria que seu vizinho agisse em relação a ele. Não apenas as coisas que fazemos, mas as que deixamos de fazer, a atenção, a gentileza, a consideração, o retorno que deveríamos dar, mas podemos estar retendo. O julgamento que formamos dos outros, todas as nossas relações e ações de todos os tipos, em todas as variadas relações que nos encontramos com nossos semelhantes. Esta regra única de Cristo é um poderoso teste para nós. Se eles podem ser executados e ainda nos deixam aquém em nossa prática de fazer aos outros o que eles gostariam que fizéssemos em relação a eles, essas regras são imperfeitas. Eles deixam algo a desejar e a ser alcançado. Este grande preceito de Cristo não deve ser traduzido em ação como qualquer regulamento comum. Nós devemos obter alguma inspiração do próprio Senhor se quisermos guardar este grande mandamento. E devemos ser motivados por 3 coisas: um desejo sincero de seguir o próprio exemplo de Cristo, primeiro. Segundo, um forte propósito de coração para fazer a sua santa vontade, para que possamos agradá-lo e honrá-lo. E terceiro e último, um interesse bondoso e cristão pelo próximo, uma piedade graciosa por aqueles de quem ele teve misericórdia, por quem ele sofreu e morreu, um interesse caloroso em seu bem-estar, uma fé firme de que eles podem ser elevados, renovados e refinados, um amor santo para todos aqueles que o amam. Depois do versículo 37 do capítulo 6 nos fala a respeito do julgamento humano. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e certamente serão perdoados. O nosso Senhor não poderia ter pretendido condenar o exercício do julgamento individual sobre homem ou coisas.
Ao fazê-lo de fato, ele teria se condenado, pois ele não disse que os homens devem ser julgados por suas ações, assim como a árvore por seus frutos? Nós somos ordenados pelo apóstolo Paulo a provar todas as coisas e reter o que é bom. E João nos exorta a provar se os espíritos são de Deus. Coisas devem ser julgadas por nós. Novas doutrinas, novas instituições, novos métodos de culto e de trabalho surgem para nosso apoio ou nossa condenação e devemos julgá-los pela razão, pela consciência, pelas escrituras, para que saibamos que caminho devemos seguir. Os homens também devem ser julgados por nós. Temos que decidir se lhes daremos nossa confiança, nossa amizade, se vamos admiti-los no círculo familiar, na sociedade, na igreja. Recusar-se a julgar os homens é negligenciar um dos deveres mais sérios e obrigações mais pesadas de nossa vida. Sabendo tudo, o que sabemos de Jesus Cristo, que os homens e as coisas devem ser, tendo aprendido dele o valor essencial da reverência, da pureza, da retidão, da caridade, estamos em condições de julgar com justiça, como ele desejou que fizéssemos. O julgamento e a condenação que o nosso Senhor aqui proíbe são aqueles de ordem errada e culpada. A gente poderia frisar aqui pelo menos 3. Primeiro, o julgamento precipitado, chegar a conclusões desfavoráveis sobre evidências leves e insuficientes, não dar ao seu próximo inocente qualquer oportunidade justa de explicar o ocorrido, não esperando para pensar ou aprender o que deve ser levado em conta do outro lado. Uma segunda opção, julgamento sem amor, sem caridade, portanto injusto, pois nunca somos tão injustos como quando não somos amorosos ou caridosos, como quando atribuímos o motivo inferior, o propósito mais inóbil, o desejo impuro ao nosso próximo. Toda falta de caridade é pecado aos olhos de Jesus Cristo. E quando a falta de uma caridade bondosa nos leva a julgar mal e assim prejudicar o nosso irmão, nós caímos sob a condenação dessa sua palavra e sob seu próprio desagrado pessoal. Terceiro, uma condenação dura. Tomar um tom e usar uma linguagem desnecessariamente severa, que tende a esmagar em vez de reformar, que intimida o espírito em vez de incitá-lo a coisas melhores. Condenação que não é a maneira daquele que não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades, que não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Condenação que seria rejeitada por aquele que repreendeu seus discípulos quando eles repreenderam aquelas mães que estavam trazendo seus filhos aos seus pés, e que proibiu esses discípulos de proibir qualquer um que fizesse o bem em seu nome, mesmo que ele não o seguisse. Se julgarmos e condenarmos erroneamente, sofreremos por nosso erro, por nosso pecado. Deus nos condenará por nossa injustiça ou nossa severidade indevida e imprudente. Teremos algum dia que nos censurar, mas a penalidade mais marcada será encontrada em outro lugar. Os nossos semelhantes nos tratarão com a severidade que lhes impomos. É o hábito universal entre os homens adotar a atitude em relação a qualquer próximo que ele assuma em relação a eles. Para com os misericordiosos, nós somos misericordiosos, assim como nosso Pai é. Para os severos, somos severos. Repetidamente, o fato se apresenta à nossa observação de que os homens que foram implacáveis em punir os outros foram mantidos à letra do vínculo no dia de sua própria falha. Aqueles que não mostram misericórdia não encontrarão nenhuma quando precisarem dela para a sua própria alma. Mas se julgarmos com clemência, condenarmos com moderação, descobriremos por nós mesmos que os homens são justos com os justos e generosos com os generosos.
Essa é a realidade. A capacidade da resposta humana. Nós temos muito do que podemos tirar se desejarmos beneficiar e abençoar os nossos semelhantes, com nossas posses, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos livros, nossas roupas, etc. Com nós mesmos, nosso pensamento, nosso afeto, nossa simpatia. Esta é a recompensa que é prometida no texto. Dai e dar-se-vos-á boa medida. Os homens darão. Ao homem realmente generoso, diferentemente do benfeitor formal ou do filântropo profissional, fluirá em fluxo de gratidão e afeição calorosas que muito mais do que retribuirão todo o tempo e tesouro e até toda a simpatia e serviço que foram gastos. O doador generoso receberá consideração, gratidão, afeição e, quando for necessário, a bondade substancial daqueles a quem ele tentou servir e de muitos outros fora desse círculo. E a estes pode ser adicionado que, se seu valor for menos calculado, o egoísmo muitas vezes erra seu próprio ponto fraco e sempre deixa de abençoar seu autor com uma bênção interior. Mas a beneficência é sempre abençoada. Deus faz chover suas grandes bênçãos do alto, abaixo, os homens oferecem sua contribuição alegre e gratuita. Dai e dar-se-vos-á, porque com a mesma medida com que medistes, vos será medido outra vez. Ah, Senhor, se nós conseguíssemos, nos ajuda a colocar os teus ensinamentos em práticas. Nós viveríamos uma vida abundante. Já aqui, começaríamos a desfrutar das bênçãos reservadas para o mundo vindouro. Deus abençoe, a gente se vê em breve no próximo episódio para a gente concluir o capítulo 6. Deus abençoe. Tchau, tchau.